Boa tarde, minha gente, tudo bem com vocês? Estou feliz demais em estar por aqui em mais um domingo na Record News e o programa está especial, olha só. O Instituto Ressoar completa mais um ano e a gente preparou uma matéria especial, você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a primeira-dama de São Paulo, Regina Nunes, para um bate-papo muito bacana. E no Ressoar Empreendedorismo, vamos mostrar para você mais uma dica muito bacana de renda extra com azulejos. Então, pode ficando aqui com a gente, porque o programa está especial e já começou. Começamos o programa de hoje em comemoração. O Instituto Ressoar comemora 21 anos e vamos relembrar alguns momentos do projeto. Dá só uma olhada. Há 21 anos, nasceu um sonho: transformar vidas por meio da solidariedade, do cuidado e da esperança. O que começou como um propósito movido pela vontade de fazer a diferença, tornou-se uma história marcada por encontros, oportunidades e incontáveis recomeços. Ao longo dessas mais de 2 décadas, o Instituto Ressoar construiu muito mais do que projetos sociais. Construiu pontes entre quem precisa de ajuda e quem deseja ajudar. Levou acolhimento a famílias em momentos difíceis, abriu caminhos para o desenvolvimento de comunidades, incentivou a educação, promoveu cidadania e mostrou que a união de esforços pode gerar transformações reais e duradouras. Projetos como Conexão Social em Ação, Campanha do Agasalho, Ressoar Solidário e o Programa Ressoar foram criados para um único propósito: ajudar pessoas. O Ressoar, ele é um sonho, né, digamos assim, exatamente de toda a alta cúpula da Record, no que diz respeito ao apoio às pessoas que talvez, neste instante, não tenham ninguém por elas, digamos assim. Porém, o olhar nosso, ainda que sejamos um grupo, né, temos uma visão corporativa, tenhamos uma visão de levar adiante projetos, sonhos no que diz respeito à parte empresarial, a gente não podia deixar de lado esse aspecto social, esse aspecto humano, esse aspecto de preocupação com as pessoas que talvez não tenham a oportunidade, não tenham tido a chance nesse mundo em que talvez você, ou eu, ou outras pessoas tenham tido. É importante a gente realmente ter olhos para aquelas pessoas menos favorecidas. E a Record sempre teve esse aspecto. Claro, existe a responsabilidade editorial, jornalística da Record, todo mundo sabe disso. Isso também já mexe bastante com o lado social. Mas a gente queria ir mais a fundo. A gente queria chegar àquelas pessoas que realmente não têm acesso ao melhor da nossa sociedade. E o Ressoar é exatamente essa ponta de lança da Record. Ou seja, através disso, nós alcançamos muitas pessoas. E eu gostaria de deixar aqui meu parabéns a toda a equipe do Ressoar, a Eunice, a toda a sua equipe, que tem contribuído para que essas pessoas sejam alcançadas e, de certa forma, a vida dessas pessoas tem sido transformada. Parabéns por esse lindo projeto, por impactar positivamente tantas vidas. Para mim é um orgulho fazer parte do Instituto Ressoar. Eu falo que o meu encontro com a Eunice foi um encontro de almas, porque vocês enchem a minha vida de propósito. Então eu desejo muito sucesso, eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que doa o ativo mais precioso, que é o nosso tempo, para impactar a vida de tantas mulheres. São 21 anos de histórias que emocionam. Histórias de pessoas que encontraram uma nova chance, de famílias que recuperaram a esperança, de jovens que descobriram novos horizontes e de comunidades inteiras que foram fortalecidas por ações que colocam o ser humano no centro de tudo. Parabéns não só para você, Eunice, mas para todas as pessoas que cuidam tão de perto do Instituto Ressoar, que fazem a diferença na vida de
tantas pessoas, de tantas mulheres, de tantas famílias, porque quando a gente está ajudando alguém, isso se estende para a família inteira. Então, primeira coisa, parabéns a todos vocês que fazem esse instituto existir, estar de pé, porque hoje em dia é tão difícil para fazer isso. Então, assim, esse trabalho é grandioso, majestoso, parabéns para vocês. E eu sinto muito orgulho de fazer parte, nem que seja um pedacinho, mas eu também faço parte, então quando vocês precisarem de mim, contem comigo. Um beijo. Eu quero deixar os parabéns, nós estamos há 3 anos participando dentro desses 21 anos aí, então nosso trabalho é recente, né, perto dos 21 anos, mas é um trabalho maravilhoso que nós fizemos parte nesses últimos 3 anos e gostaria de dar o parabéns para a dona Eunice, para o Instituto Ressoar, que continue sempre assim ampliando os horizontes e é o que faz diferença na vida dessas pessoas. Cada projeto realizado, cada campanha promovida e cada vida impactada representam a essência do Instituto Ressoar. Acreditar que a mudança acontece quando o amor ao próximo se transforma em atitude, cidadania, inclusão, desenvolvimento social, sustentabilidade, capacitação, saúde, transformação e família. São palavras que definem o Instituto Ressoar. Aqui é o Duda, primo pobre. Eu quero parabenizar o Instituto Ressoar pelo trabalho maravilhoso que estão fazendo há 21 anos, né? Parabenizar a dona Eunice aí também e dizer que eu me sinto muito privilegiado por também poder contribuir e fazer parte desse trabalho. Estou muito feliz de estar aqui podendo parabenizar essa iniciativa maravilhosa de 21 anos de aniversário do Instituto Ressoar e que cheguem outros anos e que esse movimento de ajuda a tantas mulheres com essa causa nobre continue cada vez mais forte. Um beijo, até, parabéns por tudo. Celebrar 21 anos é celebrar centenas de vidas transformadas, milhares de sorrisos compartilhados e um legado construído por muitas mãos. É olhar para o passado com orgulho, reconhecer cada parceiro, colaborador, voluntário e beneficiado que fez parte dessa trajetória e renovar o compromisso de continuar levando esperança onde ela é mais necessária. Oi, gente, tudo bem? Hoje é um dia muito especial. Nós estamos celebrando 21 anos do Instituto Ressoar. Essa é uma data que não é só para celebrar, né? É, acima de tudo, celebrar vidas transformadas. Ao longo desses anos, tivemos o privilégio de presenciar histórias de superação, esperança e recomeços. Levamos apoio a quem mais precisava, reafirmamos todos os dias o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais humana e solidária. Também aqui no programa Ressoar tivemos o privilégio de levar boas notícias, mostrando que existem pessoas, instituições e iniciativas que estão transformando realidades, tanto aqui no Brasil como no mundo. Em um tempo que nem sempre as pessoas param para enxergar as boas notícias, o nosso programa escolhe destacar a esperança, solidariedade e as soluções que estão fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. E tudo isso só é possível graças à parceria da Rede Record, que acreditou nesse propósito e nos permitiu construir uma história real de impacto social. Então, aqui a nossa gratidão também é estendida aos nossos colaboradores, tanto aqui do Instituto Ressoar quanto da Record, tantos voluntários, parceiros, conselheiros e profissionais que com dedicação, compromisso, generosidade nos ajudaram a transformar sonhos e realidades, necessidades em oportunidades de recomeço. E para você aí de casa, nossa gratidão especial. Você que nos acompanha, acredita no nosso trabalho e nos ajuda a multiplicar essa corrente do bem. É por você que nós continuamos aqui, 21 anos depois, acreditando no poder da solidariedade, da esperança e do amor ao próximo. Que possamos continuar inspirando, servindo e transformando vidas por muitos e muitos anos. Parabéns, Instituto Ressoar, pelos seus 21 anos. Parabéns a todos nós. O Instituto Ressoar chega aos seus 21 anos
com a certeza de que sua maior conquista não está nos números, mas nas pessoas. Porque cada vida tocada representa uma história que ganhou um novo capítulo. E é por elas que seguimos em frente, acreditando que ainda há muito a fazer, muitos sonhos a realizar e muitas vidas a transformar. Parabéns, Instituto Ressoar. Que os próximos anos sejam tão inspiradores quanto a trajetória construída até aqui, ecoando solidariedade, dignidade e esperança por muitas gerações. Que matéria boa, não é? Parabéns ao Instituto Ressoar e que venham muitos e muitos anos pela frente para impactar mais vidas, viu? Parabéns a toda a equipe. Chegou a hora do nosso Minuto Ressoar. Acompanha aí. O Instituto Ressoar, em parceria com a Record, promove todos os anos a Semana da Qualidade de Vida, onde dedicamos alguns dias para cuidar da saúde e autoestima dos colaboradores da Record. O projeto ofereceu uma série de serviços gratuitos, como cuidados com a pele, cabelo, maquiagem, massagem, quiropraxia, acupuntura, exame de vista, design de sobrancelhas, visagismo, barbeiro, avaliação da saúde bucal, esmaltação de unhas e muito mais. São dias preciosos que cuidamos de quem está nos bastidores todos os dias e trabalhando duro para que tudo ocorra bem. Por trás de toda empresa que cresce, existem pessoas. Pessoas com histórias, sonhos, desafios e talentos únicos. Colaboradores que dedicam tempo, energia e propósito todos os dias para fazer acontecer. Instituto Ressoar, transformando vidas por uma sociedade mais justa. É hora do nosso quadro de entrevista, o Conexão Social. Hoje, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, tem o prazer de conversar com a primeira-dama de São Paulo, Regina Nunes. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo? Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. Esse é o nosso espaço de diálogo e histórias inspiradoras aqui na Record News. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, que tem se dedicado pelo envolvimento com importantes causas sociais e pelo apoio a iniciativas voltadas à inclusão, ao acolhimento e à qualidade de vida da população. Formada em turismo, com MBA em gestão ambiental, ela é reconhecida pela defesa da causa animal, pelo apoio às mulheres e pela inclusão de pessoas com deficiência. Ao longo da sua trajetória, tem utilizado sua visibilidade, sua posição pública para incentivar ações que fortalecem a cidadania e o cuidado com o próximo. E é com muita alegria e honra que eu recebo a primeira-dama da cidade de São Paulo, a senhora Regina Nunes. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente queria começar, então, conhecendo um pouco da Regina Nunes, da mulher, né? Antes mesmo da figura pública e tudo mais, como é que é a sua vida, a Regina Nunes, antes mesmo de entrar no cargo público? Eu costumo falar que a Regina Nunes, antes do cargo, era uma pessoa, né? E depois mudou para outra pessoa, né? Porque eu tinha minha vida, né? Que eu trabalhava, né? Tinha meu salão de cabeleireiro. Ah, né? Você trabalhava com beleza. Sim, com beleza, no ramo da beleza. E depois virou totalmente, né? Virou realmente para a política, porque a gente acabou assumindo com a morte do Bruno, né, com o falecimento do Bruno, a gente acabou assumindo aí a prefeitura de São Paulo, né, e aí mudou muita coisa, né, aí os compromissos foram aumentando, né, as demandas foram aumentando, então acabei indo para esse lado mais da política. E aí você então tem uma trajetória que é muito dedicada ao social, né, Sim. Regina? Eu já fazia antes, né, já desde pequena, eu ajudo pessoas, ajudo animais, eu sempre gostei muito da causa animal, sempre fui ativista, né, então antes de ser política, né, para vir para
antes de ser primeira-dama, de ser esposa do vereador, porque o Ricardo foi vereador por muitos anos aqui na Câmara, né, em São Paulo, e eu já fazia esse trabalho aí com a causa animal, né, então não é de agora, e já fazia o trabalho também com crianças, né, com crianças e adolescentes também, que é um trabalho que a gente tem muito forte também. Muito bem. Você tem, depois você vai falar bastante sobre os projetos, até para a gente incentivar as pessoas nessa tarde a também abraçar uma causa. Tem muita gente que quer abraçar uma causa e às vezes não sabe como, aonde. E eu sei que tem muita gente que gosta da causa animal também, né? Sim. Mas antes disso, eu queria que, para a gente entender melhor o papel de uma primeira-dama, né? Não é só acompanhar o prefeito. Tem ali algumas funções e a gente queria conhecer um pouco dessa rotina, como funciona. Essa rotina é de ajudar as pessoas, ajudar o próximo, né? A gente, primeira-dama de nenhuma cidade tem salário, né? A gente não recebe nada da prefeitura. A gente tem, sim, o papel de voluntariado, né? Então eu sou uma voluntária a serviço do povo, né? Eu faço todo esse papel de ajudar pessoas. Quando teve a enchente do Rio Grande do Sul, fui para lá para ajudar também. Quando tem operação de frio aqui, a gente vai para a rua para distribuir cobertor, né? Então tem agora a gente está tendo também, né? A gente aqui em São Paulo a gente não tem fundo social, não tem, a cidade de São Paulo ela não conta com fundo social, mas tem o fundo de solidariedade que também acolhe aí as pessoas, né, as crianças, os cidadãos, então é bem bacana aí o trabalho que a gente faz junto com a prefeitura também ajudando. Que bacana. E é um trabalho que normalmente quem entra porque gosta, né? Você já tem que gostar de pessoas, porque não tem como, né, você entrar para fazer uma função como essa e não gostar de ter contato com pessoas. Exatamente. E eu vejo que você tem muito, né? Eu gosto de ajudar pessoas, ajudar animais. Eu me sinto bem com isso, né? Eu acho que a gente tem que vir na Terra para fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Senão a gente passou aqui e não fez diferença nenhuma, né? E se você parar para pensar, Eunice, a gente não tem nem 100 anos de vida. Sim. Então a gente tem que realmente aproveitar e ajudar o próximo, né? Ser pessoas melhores, né? Pelo menos tentar ser pessoas melhores, né? Sim, acho que ter um propósito na vida, inclusive a gente aqui fala muito nisso e é verdade, a gente se propõe a ajudar pessoas e a gente pensa até que a gente tá ajudando. E tá assim, tá fazendo bem, mas tá fazendo muito melhor pra gente, né? Exato, faz muito melhor pra você que tá ajudando, né? Você recebe muito mais do que a pessoa que você tá doando, né? Sim. E eu costumo falar que às vezes a pessoa ela não precisa de nada, não é questão de dinheiro, de ajuda. Às vezes a pessoa ela só quer ser ouvida, né? Muitas das pessoas que eu já conversei, às vezes não me pediram nada. Ela queria só realmente ser ouvida, né? Ser percebida, né? Sim, acolhida. Ser percebida, ser acolhida, né? É mais uma parceria, né? Uma empatia com o próximo, né? É um desafio muito grande, né? O prefeito, ele tá fazendo um trabalho aí incansável. Todos os dias ele acorda e ele fala o que eu posso fazer para melhorar a vida do próximo, né? O que eu posso fazer. Então esse é o legado dele que ele quer deixar aí, porque daqui a 2 anos e alguma coisa a gente já não tá mais, né? Então por isso que eu sempre falo, eu não sou primeira-dama, eu estou primeira-dama. Daqui a 2 anos vai ser outra primeira-dama. Então eu quero deixar um trabalho para ela poder continuar aí o meu legado, né? Sim, e isso que é mais importante. Trabalhar para as pessoas, né? Trabalhar para as pessoas. Deixar legado, porque é isso que fica para as próximas gerações, inclusive, né? E nesse contato seu com tantas pessoas e tantas histórias, tem alguma assim que te marcou, que você pode compartilhar com a gente? Ai, olha, teve várias, Eunice, várias. Nossa, eu lembro que a gente estava num evento, eu estava num evento com o Ricardo, e uma mulher falou assim para mim, olha, você mudou a minha vida. Porque eu tô sendo acolhida no equipamento de vocês, né, que é o Ampara Maternal, que acolhe as mamães. A mamãe, quando ela não tem pra onde ir... Fica ali na Vila Mariana. Isso, quando ela não tem pra onde ir, ela vai pro Ampara Maternal e ela consegue ficar com o neném, até o neném crescer um pouco, né, e ela poder trabalhar, alugar uma casa. A maioria também são estrangeiras, né, vítimas às vezes de violência doméstica, que estão fugindo de um marido agressor. E elas pedem essa ajuda pra gente. Então, assim, você ouvir de uma pessoa que você mudou a vida dela através de um projeto, através de um trabalho, é muito gratificante, Eunice, muito gratificante. Então, são várias histórias, né? Tanto na causa das mães, na causa da mulher, né? Da violência doméstica, na causa dos animais. Então, tem várias histórias aí que enchem o coração da gente de alegria.
E que dá um senso de propósito tão grande, né? Você saber que você conseguiu fez um trabalho, né? Com o seu trabalho, você conseguiu impactar de forma tão positiva, né? A vida do próximo, né? Nossa, e assim, não é só... são várias coisas, né? Trabalho também, a gente tem vários programas de trabalho, como o POT, né? Que é o Programa Operacional de Trabalho, onde a gente capacita, né, as pessoas, dá curso para as pessoas. Aí são só jovens, adultos? Não, também? Jovens, adultos, eles fazem o curso, eles já saem de lá praticamente empregados, né? Que a gente já vai, indica pelo CAT. Chama POT. Isso, POT, Programa Operação Trabalho. E ajuda muito, né? Porque você vê a vida das pessoas assim, mudando através do trabalho, né? Através desse... Dignidade, né? Porque às vezes só dá uma coisa, a pessoa até aceita, mas ela fica com aquele senso de não pertencimento, né? E ela trabalhando, ela conseguindo... É digno, né? Ela tem dignidade, o trabalho traz dignidade, né? E a gente faz muito isso, né? De capacitar pessoas para elas poderem realmente caminhar com a perna delas, né? Não que o assistencialismo seja errado, mas assim... em algum ponto vai ser necessário. Momento, a gente tem que ajudar a pessoa, mas depois ela tem que andar para ela realmente vencer na vida, né? Sim. E não ficar também nessa dependência, porque se um dia acabar, né? Isso, ela não vai estar preparada para seguir a vida. E eu acho que todo o apoio, ele tem um tempo. É para a pessoa se reerguer, se levantar. É isso. Às vezes está passando um problema de saúde ou a perda de família e tal, mas eu acho que dá para a pessoa ter essa autonomia. E esse é um trabalho muito importante. Sim, é muito importante. Tanto que a gente tem as vilas reencontros aqui na cidade de São Paulo, que são vilas onde a gente tira as pessoas em situação de rua e coloca elas dentro da vila reencontro. Às vezes é pai de família com esposa. Teve um caso de uma mãe que ela veio para cá junto com o marido veio trabalhar de pedreiro, chegou aqui, não tinha um emprego. E ele ficou junto com ela, a mãe, o cachorro, todo mundo na rua. Sem ter dinheiro, sem ter como voltar para a terra deles, né, que era em Porto Alegre, e aí a gente também tem aquele auxílio, se a pessoa realmente ela quer ir embora, ela quer voltar para a terra dela, a gente ajuda pelo serviço social, mas esse casal, eles queriam ficar aqui para trabalhar, então a gente colocou eles na Vila Reencontro, né, eles conseguiram sair dessa situação de rua, né, e hoje eles já estão morando no apartamento deles, já alugaram um apartamento, já estão vivendo a vida deles. Então foi um momento ruim que eles precisaram lá da Vila Reencontro. E aí depois eles já foram seguir a vida deles, né? A Vila Reencontro, ela dá esse abrigo por 2 anos. E aí depois a pessoa precisa realmente... né, buscar, que é aquilo que a gente estava falando, andar com as pernas dela, né? Sim, é um apoio fundamental para quem chega ou para quem perdeu tudo. Muita gente acaba perdendo, às vezes por causas naturais, né, e tal, e é necessário ter essa assistência no primeiro momento, mas sempre incentivando a pessoa à autonomia. Exatamente, né? Eu acho que o que incentiva realmente as pessoas a ser melhor? Trabalhar, né, buscar o próprio sustento, e eu acho que isso aí é um programa que realmente dá certo, o trabalho. Sim, eu acho incrível. Inclusive, pra gente de fora, pra gente aqui do Instituto, a gente acaba tendo ainda um pouco mais de informação, porque a gente também atende, e o terceiro setor, ele anda muito de braços dados com o primeiro setor, no caso público, né? Então a gente tá ali no meio, entre o público e o privado, por isso o terceiro setor. Então a gente acaba tendo muito contato com alguns equipamentos de assistência, de apoio, porque a gente também faz um trabalho social. Mas o grande público às vezes não sabe, e às vezes a gente se depara com muita gente em situação de rua, muita gente que conta histórias muito tristes. E aí era até interessante a gente falar um pouco desses serviços e dizer, porque tem muita gente que às vezes não quer ficar, né? Às vezes você abre a porta lá, por exemplo, de um abrigo, e a pessoa, às vezes, por ela ser usuária, né? Isso, a maioria ela dos não casos quer ficar. Mas era interessante a gente falar, porque eu não sabia, por exemplo, do POT. Que eu achei super interessante. Por isso que tem que falar que aqui dos a gente programas. tem um trabalho com mulheres vítimas de violência também. Então, que a gente sabe que elas precisam muito, né, de trabalho. E Eunice, a gente, domingo retrasado, eu tava nas ruas tentando levar algumas pessoas pro abrigo, né? Pra poder, não por causa do frio, porque tá muito frio e como às vezes eles bebem e dormem no chão, acaba, né,
tendo hipotermia e às vezes até falecendo. Sim. Então, para não acontecer isso, a gente para não acontecer isso, a gente tenta levar eles, mas muitos não querem ir. Não vou porque é longe o abrigo, depois eu tenho que voltar para, vamos supor, o abrigo é no Pari e tem que voltar para Sé. Então, muitos não querem ir porque às vezes ele quer usar a droga dele, no abrigo não pode. Tem a organização lá dentro, né? Não pode. Regras, né? Bebida, a mesma coisa, quer beber e não pode também, beber dentro do abrigo. Então, assim, tem algumas regras, né? Então, assim, de 20 pessoas que eu chamei, apenas 2 foram pro abrigo, né? E é desafiador, né? Porque às vezes isso é mundial, né? A gente passa em Nova York, a gente vê as pessoas também no chão, a gente passa em qualquer cidade do mundo, grandes cidades, a gente vê muita gente na rua, né? Em situação de rua. Principalmente usuários de substâncias, seja ela bebida ou outra, né? E é muito triste e eu penso que, no caso, para o chefe da cidade, né? Que se sente responsável por todas aquelas pessoas, criar alguns projetos e incentivar essas pessoas é muito desafiador, né? Porque tem gente que prefere de verdade ficar na rua. Agora, além do pote, da Vila do Reencontro, qual projeto mais que vocês têm que daria essa assistência num primeiro momento para as pessoas? Então, além desses projetos, a gente tem também o projeto da prefeitura, que ele capacita a pessoa e ele continua pagando um salário para ela, além desse do pote. Tem um outro projeto, eu não estou recordando agora exatamente o nome, mas ele ajuda por um tempo até a pessoa se estabilizar também. Depois que ela se estabiliza, aí para, né, de ter esse auxílio, e aí ela caminha trabalhando sozinha. Então, assim, a gente tem vários projetos de trabalho, de gestão. Ontem a gente estava num evento também de gestão, né, das indústrias aqui de São Paulo. Eu acho que o caminho, Eunice, é a sociedade caminhando com o poder público, porque o poder público ele não dá conta de tudo sozinho. Então, a sociedade, ela também, fazendo a sua parte, eu acho que a cidade consegue andar melhor. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas tá o morador lá, por que você não tirou o morador e pegou o cachorrinho? Eu falei, porque o cachorrinho eu consigo pegar, o morador ele não vai. Às vezes eu quero realmente levar pro abrigo e ele fala, não vou, e não tem como você obrigar o morador ir pro abrigo, né? E a gente tem baias também, dentro dos abrigos, a gente tem baia para os cachorrinhos também. Então, se o morador ele tem um cachorrinho, ele dorme no abrigo, o cachorrinho dele também vai dormir lá na baia. Antigamente não podia levar. Não podia, mas e eles agora falavam, pode. Não vou porque eu não vou deixar meu cachorrinho na rua. Exatamente, que também tá certo, né? Não deixar o animalzinho na rua. Mas a gente tem esse espaço, né, para os cachorrinhos, e tem abrigos que não tem o espaço das baias, mas a gente tem a gaiolinha, que é aquela móvel, que a pessoa pode colocar o cachorrinho dela lá próximo da onde ela vai dormir, da onde ela vai ficar, né? Então, assim, não tem desculpa, né? Só não vai realmente se não quiser, né? E tem aí o atendimento aí da prefeitura. Sim, tem. A gente aqui sabe que tem um trabalho muito bem feito, inclusive com as mulheres vítimas de violência também, e mulheres em vulnerabilidade, às vezes ela tá realmente na rua, né? Aqui a gente tem um trabalho com algumas que vivem em abrigo mesmo. Então, é a mesma coisa, elas ficam ali, a ideia é ficar por um tempo e depois para ela se capacitar, para ela ter autonomia e seguir a vida. E inclusive deixar aquele espaço para outra que vai estar precisando depois, né? É isso, o projeto é esse, né? Sim. Que realmente elas se capacitem e saiam dessa... Para dar espaço para quem tá outras chegando. Pessoas, Exatamente. A gente tem a Casa da Mulher Brasileira aqui também, que atende as vítimas de violência doméstica, eu sou madrinha, e tem a Casa da Mulher Paulistana também. A Casa da Mulher Paulistana, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas fazem cursos lá, e a gente também paga, né, o curso para elas fazerem o curso, mesmo elas estando estudando, e quando elas saem confeiteiras, elas saem costureiras, elas saem com uma profissão, e geralmente design de sobrancelha, cabeleireiro. Então, assim, às vezes tá faltando uma oportunidade para a pessoa, né, sair de um relacionamento abusivo, né, muitas têm filho também, e aí é mais desafiador ainda, né, porque você sair da sua casa sem dinheiro, com um filho pequeno, né, sem emprego e sem uma capacitação, então muitas às vezes acabam aceitando a violência doméstica porque realmente não tem para onde ir. Então a gente realmente quer mudar a vida dessas mulheres através desses projetos, como a Casa da Mulher Paulistana, que abriga essas mulheres, né, dá curso,
faz todo esse trabalho aí de capacitação e depois elas vão para o mercado. Sim. O mais importante é, por exemplo, projetos como o nosso aqui no Ressoar, mas tem muitos outros projetos sociais também, às vezes independentes, né? Tem muita gente que às vezes passou por isso e hoje é uma causa pessoal, ela criou uma forma. Então, o ideal é não ficar sofrendo a violência, porque infelizmente algumas vai-haver de fato tem o feminicídio, então está correndo risco de vida. E então, começa de pouquinho. Começa a se estruturar, né, de uma forma com um apoio desse. E o importante é, se todo mundo vai conscientizando e levando as pessoas a dizer, você precisa de ter uma autonomia, né, uma independência, uma emocional e financeira também. Porque a mulher que se capacita, ela consegue ganhar o dinheirinho dela, ela vai conseguir. A gente consegue, né? A gente consegue. Mulher é forte, né, Eunice? Mulher é guerreira, mulher é forte. Eu costumo dizer que as mulheres, elas realmente precisam só se ajudar mais, né? Porque é uma caminhando do lado da outra, né? Porque os homens, a gente vê isso, né? Que eles são muito unidos. Sim. E as mulheres, algumas são um pouco desunidas. Então, eu acho que o que precisa mais? Caminhar juntos. E uma apoiar a outra, né? Exatamente. Saber que quando a gente sobe um degrau, a gente pode puxar a outra para subir o degrau com a gente. Sim. Então, é isso que eu acho que falta um pouco nas mulheres, né? Sim, e às vezes a gente tem muito aquela coisa, como você falou, mulheres, elas têm muito uma mania de se comparar. E às vezes você tá num momento mais desfavorável. Sim. Mas não significa que você vai ficar assim para sempre. Que você vai aceitar ficar assim para sempre. É um momento, né? Isso, é uma fase. Tudo passa. E aí, procurar de que maneira eu saio, né? Tá tudo bem se a outra do lado tá bem. Que bom, graças a Deus, porque ela tá bem. Vou buscar o meu lugar, eu vou buscar o meu lugar e isso vai acontecer. É o que a gente faz aqui. A gente trabalha muito com elas nesse sentido de autonomia emocional também, né? Sim. O que realmente eu acho que a internet, né, ela vende um mundo irreal às vezes, né? Então a gente vê, às vezes, uma pessoa tão feliz no Instagram, tão bonita, e às vezes você vai ver, não é nada daquilo, a pessoa não é nada daquilo que ela tá mostrando ali na internet. Então tem muito disso. E as pessoas hoje em dia, elas se baseiam muito nisso. Porque fulano tá fazendo isso, porque ciclano tá fazendo isso. É inatingível esse sucesso pra mim, E às vezes a pessoa nem tem todo esse sucesso, mas ela tá colocando lá na internet que ela tem aquele sucesso pra atrair mais seguidores e pra... Entendeu? Então assim, eu acho que também a gente tá vivendo uma sociedade que, né, tem muita coisa fake, né? Sim. E isso atrapalha também, né? Porque a cabeça das mulheres, né, ninguém vai mostrar uma foto feia na internet, bastidores, né? Vai mostrar uma foto bonita, o cabelo arrumado, a unha, né? Então é assim, né? Mas eu acho que isso é mundial, né? Não é só aqui no Brasil, acho que é no mundo todo. E infelizmente o mais triste é que você sabe que a cada 9 minutos uma mulher está sofrendo uma violência. Sim. Era 15 minutos, agora passou para 9. Eu não sei o que está acontecendo, que esses homens estão fazendo isso com as mulheres, né? E aquilo que eu sempre falo, não aceite já de princípio, porque se você aceita de princípio, você vai aceitar o restante, né? E tudo começa com ciúmes. E aí as mulheres às vezes acham que, que bonitinho, ele está com ciúmes. E aí depois parte para um empurrão, depois parte para um tapa e depois vem o feminicídio. Então não espere, né, isso acontecer. A gente também tem trabalhos com pessoas com violência, com mulheres com violência doméstica, que a gente fica com os cachorrinhos delas, porque o que acontece? Quando o animalzinho fica com o agressor, a mulher sai de casa, né? Porque o marido bateu ou tentou fazer feminicídio, ela deixa o cachorrinho. O que o marido faz? Judia do animal, deixa o animal sem comida, às vezes bate para atingir a mulher. Então o que a gente faz? A gente vai com as viaturas da Maria da Penha, retira o animalzinho, fica no espaço, o animalzinho num abrigo, a gente dando comida, tudo, cuidando do animalzinho. Quando ela sai da casa da mulher brasileira, que ela consegue alugar um espaço para ela, que ela consegue alugar uma casa para ela pega de volta o animalzinho, a não ser que ela realmente não queira, que ela fale, não tô no momento bom,
quero doar o animalzinho. Cuidar. Aí a gente procura alguém que queira ficar com o bichinho. Mas se caso ela quiser, ela vai ter de volta o animal dela. Então esse trabalho de suporte que a gente faz é por quê? Porque muitas mulheres são apegadas aos animais e lá na Casa da Mulher Brasileira não tem espaço para levar, né, os cachorros. Então a gente fica com o animalzinho para poder ela se reestruturar, né? Então é um projeto bem bacana também, junto com o pessoal da Casa da Mulher Paulistana. Que bacana, que legal, eu não sabia desse. Sim. Que lindo. Nós vamos falar muito mais daqui a pouco sobre os projetos. Agora a gente vai chamar um pequeno intervalo, mas não sai daí, que a gente volta já já com a Regina Nunes. Até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Conexão Social e se você chegou agora, esse é o nosso programa de boas notícias que vai ao ar todos os domingos às 16h30 e hoje, como eu disse, a gente tem aqui uma convidada especial, né? A nossa querida Regina Nunes, que veio compartilhar com a gente a história de vida dela e também o trabalho excelente que ela tem feito junto com seu marido, nosso prefeito Ricardo Nunes, aqui na nossa cidade de São Paulo. E a gente encerrou o primeiro bloco falando ainda sobre o apoio que é dado às mulheres vítimas de violência e que é tão bacana. Depois a gente vai deixar aqui alguns contatos, telefones para as pessoas que precisam de saber mais. Exatamente. Mas agora a gente queria saber o trabalho que você faz lá com os animais. Eu sei que você tem um abrigo, né? Você tem alguns abrigados que inclusive tá precisando alguns de 80. Família. Tem alguns 80? Alguns 80. Muito bom. Eu como primeira-dama não posso ter ONG, né, nem instituto, nem nada disso. Então eu apoio algumas ONGs, apoio alguns institutos, né? Tem várias ONGs que eu apoio que realmente fazem a diferença aí na vida dos animaizinhos. E o que acontece? A gente tem um abrigo que a gente aluga, né, as baias, e temos lá, só nesse abrigo a gente está com 46 animais. E temos um outro abrigo também, que é de uma protetora, da Vivi Capucci, né, que é o Vira-Lata Club, que é de uma ONG, e lá também a gente está com mais de 40. Então, no total, a gente está com uns 86 animais, mais ou menos. E todos eles precisando de uma família. Isso. Só que assim, muitos dos cachorrinhos que estão lá, são cachorrinhos já idosos, né? Então são cachorrinhos que muitas das pessoas não querem adotar. O que as pessoas querem adotar? É os filhotinhos, é os nenenzinhos, é os bonitinhos, é os de raça, né? Então assim, não adote pela cor, não adote pela raça, adote por amor, né? Porque eles são só amor, né? E não compre, né? Adote, né? Porque tem tanto animalzinho precisando de amor e de carinho. Então eu sempre foco nisso, não compre, adote, né? Porque faz toda a diferença na vida deles. Muito bacana. Agora, aí você também apoia muito a causa, não poderia deixar de ser, a gente aqui também, da pessoa com deficiência, a inclusão, né? O que você, como mulher, primeira-dama, acredita que seja necessário para nós, como sociedade, de forma geral, e o poder público também, fazer para que a gente torne a vida dessas pessoas mais fácil e a gente também deixe isso mais acessível e mais humano, né? Exatamente, Eunice. A causa da pessoa com deficiência é uma causa assim, muito relevante, porque as mães que elas têm crianças atípicas, elas praticamente deixam a vida delas para viver a vida em prol do filho, né? A gente tem mães que elas não conseguem nem trabalhar porque a criança tem um nível muito alto de autismo ou um nível muito alto de deficiência e ela não consegue nem sair para trabalhar. Então elas precisam do apoio do poder público, da sociedade, né? Porque tudo sempre não é só o poder público, né? A sociedade também, né? A gente vê casos às vezes da mãe tá no ônibus e a criança começa a gritar, as pessoas ao lado ficam olhando assim, com medo, sabe? Em vez de tentar acalmar a mãe, porque a mãe fica nervosa também numa situação dessa. E com vergonha às vezes. E com vergonha. E assim, 90% das mães atípicas são mães solo. Quando o homem ele sabe que a mãe vai ter um filho com uma deficiência, ele vai embora e larga a mãe lá com a criança. Então, assim, 90%. Então, elas não têm ninguém. Só elas e o filho delas, né? Então, elas precisam desse apoio, né? Então, o que a gente tem aqui na cidade de São Paulo para essas mães atípicas? A gente tem o Centro TEA, que é o primeiro centro de espectro autista aqui da cidade de São Paulo, que atende essas mães, atende essas crianças. Lá a gente tem várias atividades voltadas para as crianças e voltada para as mães também. Porque as mães, elas precisam de apoio psicológico. Sim. Outro dia eu fui num evento
na inauguração do Centro TEA. E tinha uma mãe que a filha dela usava droga. E aí engravidou. E teve uma criança totalmente assim, com deficiência. A criança mal se mexia, a criança estava na cadeira. E assim, ela só realmente respirava e fazia alguns movimentos bruscos, né? Um grau muito alto de deficiência. E a filha foi embora e a criança ficou para a mãe, né? Ou seja, para a avó. Pra avó. E a avó, ela queria me contar, né? Ela queria me contar essa situação, ela queria me contar o que tinha acontecido. E eu achei que ela ia me pedir alguma coisa, achei que ela ia me pedir ajuda para alguma coisa, para alguma, sei lá, uma ecoterapia, alguma coisa. Ela falou assim, olha, primeira-dama, eu só queria conversar com você e você mudou o meu dia. Você conseguiu mudar o meu dia porque você conversou comigo. Então, às vezes, uma mãe atípica, né? Ela só queria ser ouvida. Ela só queria uma atenção ali naquele momento que ela estava falando da filha, do neto, enfim, daquela vida difícil que ela estava, né? Levando. E eu conversei com ela e eu vi que quando eu conversei com ela, ela ficou até mais leve. Então, às vezes, as pessoas que estão do lado da gente, elas só precisam de uma atenção. Não é de nada, não é de dinheiro, não é de emprego, não é de nada, é só uma atenção mesmo. Então, essas mães, elas têm esse desafio aí muito grande, né, de criança atípica, que realmente precisa ter ajuda do poder público, né? Sim. Por isso que a gente tem lá o Centro TEA, que a gente tem psicólogos, a gente tem atividades também, junto com a nossa secretária Silvia Greco e Cadica Vidal, que também é adjunta, elas fazem um trabalho incrível, né? Nesse setor aí da Secretaria da Pessoa com Deficiência. E a gente tem as casas onde a mãe ela vai lá fazer crochê, o filho fica sendo cuidado, né, por um assistente nosso, e a mãe fica fazendo um crochê, ela fica fazendo um curso, ela fica fazendo uma terapia para dar apoio para essas mães, né, para elas conseguirem levar mais leve, né, esse desafio. E elas necessitam demais, muito bacana. Muito Vamos bacana esse trabalho. Também esse contato. Sim, sim. Muito bom. Agora, todo esse envolvimento, depois que você assumiu nessa posição, acabou despertando em você o interesse e o desejo de poder fazer algo que fosse você também seguindo um cargo público. Sim, a vida pública. Eu nunca imaginei em ser política, né? Eu era só esposa do político, né? E eu sempre falava para ele, Ricardo, por que você quer ficar na política, né? A gente tem nossa empresa, vamos tocar nossa empresa. E ele falava, porque eu gosto de ajudar pessoas, eu quero ver minha cidade cada vez melhor. Ele sempre me falou isso, né? Então eu não entendia porque eu queria que a vida pública ela é uma vida muito difícil, né? Porque a gente é muito julgado, a gente tem muitas pessoas olhando o tempo inteiro para ver se você tá errando, para apontar o seu erro. Nunca olha o que você tá fazendo de bom, né? Nunca vê nada de bom, só as coisas que não tá bom. Então, eu sempre falei isso para ele, Ricardo, por que você quer? E ele sempre falou isso para mim, porque eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer a diferença na nossa cidade. E depois que eu comecei a trabalhar com ele junto na política, eu comecei a ver que realmente você fazendo a diferença na vida do próximo é muito gratificante para você. Então eu comecei a realmente gostar desse mundo, né? Da política, porque política é tudo, né? Tudo, é pessoas, é animais, é tudo, né? A sociedade. Sim. Então eu comecei realmente a me dedicar mais e tô aí agora, né, pleiteando, né, ainda tô ali analisando se vou ser pré-candidato, se sou pré-candidato, ainda tô naquela fase da decisão. Sim. Mas eu acredito que sim, né, a minha causa realmente é da criança, da pessoa com deficiência e dos animais, mas eu abraço todas as outras causas na cidade, né? Não tem só essas causas, tem várias causas, a causa das mulheres também, da violência doméstica. Sim. Então são várias causas aí que a gente quer realmente estar pegando com afinco. Sim, muito bacana e parabéns, precisa de mais mulheres. Precisa de mais mulheres. Com esse olhar mais humano e a mulher tem todo esse cuidado, né? De saber que a gente... E a gente tem pouca, Eunice. Sim. A gente tem pouca mulher na política, né? Sim. Você vê, são 27 governadores, apenas 5 mulheres, né? A gente só tem uma ministra, né? Então, e normalmente porque as próprias mulheres não têm interesse de entrar, interesse, né? Exatamente, elas não têm interesse. Então assim, mulherada, felice, né? Venha fazer parte desse mundo da política, porque realmente precisa de mais mulheres Precisa sim. Parabéns. Obrigada, Estamos Eunice. com você. Obrigada. Tomara que você
decida, entre, que seja uma jornada. Eu falo, tá na mão de Deus, né? Sabe, tá nas mãos de Deus, e o que ele decidir, eu vou fazer, né? Porque a gente sente, quando é de Deus, a gente sente o que Deus quer pra vida da gente. Eu acho que o que realmente... E é uma missão, né? É uma missão. Muito bem. Agora a gente está encerrando, passou muito rápido, mas está convidada para voltar, viu? Volte outras vezes pra gente continuar, que é muito bacana. Tinha outras perguntas que eu queria te fazer. Eu acho que as pessoas de casa querem muito saber a vida, porque tem o ser humano ali, o prefeito e a família. Você pode falar um pouquinho nessa mensagem final, como é que você concilia isso tudo, a sua parte como mulher, mãe, esposa, primeira dama, né? E aí deixar uma mensagem para as pessoas de casa, para aquelas também que querem, de repente, fazer a diferença na vida das outras pessoas, dos animais. Como é que elas fazem para poder se filiar, né, a algum projeto que você tem lá? E aí você deixa seus contatos também, tá bom? Eu acho que é tudo um propósito, né? Eu acho que todas as pessoas, se ela tem uma vontade, se ela tem um propósito, vá em busca da sua vontade, vá em busca do seu propósito, porque eu acho que isso vai fazer você feliz. Não é o propósito do marido, ou do filho, ou de um parente, é o seu propósito. Então, se você tem um propósito, vá para cima do seu propósito, enfrente todos os obstáculos e seja feliz, que eu acho que é isso que eu quero desejar a todas as pessoas, né? Ressoar felicidade, e é isso, é ter um propósito pra gente ressoar felicidade aí na vida de todas as pessoas. Quem quiser seguir também pode me seguir, Regina Nunes, né, primeira dama, e vai estar lá os cachorrinhos. Se a pessoa quiser adotar também, é só me chamar inbox, né, lá no Instagram, pode me chamar, que a gente também tem o Animal Adote, que é um Instagram só dos animaizinhos, que a gente tem vários... Coloca as fotinhos. Então, Adote Amor, quem quiser adotar é só me procurar, que eu estarei lá. Ai, muito bacana. Eu amei. Eu também, Queria ter mais tempo pra gente. Você é uma pessoa que transmite paz. Parabéns obrigada, aí pelo Ressoar. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje. A gente também. A gente espera outras vezes, viu? Obrigada. Deus abençoe muito você lá, seu marido, trabalho. Amém. A gente conta muito com pessoas tão sérias, tão competentes, que querem de verdade ajudar as pessoas, né? Com esse trabalho sério que vocês têm feito lá. Fazer a diferença na vida do próximo. Obrigada, Eunice. Obrigado a todos aqui do estúdio, né? Pessoal aí trabalhando, né? Correndo, a gente correndo para chegar no horário, mas que bom que deu tudo certo. Uma equipe muito bacana. Obrigada, Obrigada, Eunice. Muito bem. Que lindo, né? A gente conhecer pessoas que usam a sua influência, o seu cargo público para de verdade fazer a diferença, né? A gente chega ao final de mais um Conexão Social, com o coração alegre, feliz, conhecer um pouco mais da história de uma mulher por trás da vida pública, né? A importância que ela traz, né, a sua visibilidade para apoiar causas que transformam vidas. Eu quero te parabenizar mais uma vez e contar sempre sua presença aqui, viu? Que esse encontro te inspire a você aí de casa a ter um olhar mais humano, mais empático, mais comprometido também com o cuidado com o próximo. E às vezes o próximo de verdade é essa pessoa que está aí do seu lado. Né, alguém que não precisa ir muito longe, não precisa você estar em nenhum projeto tão grande. Às vezes é alguém que trabalha com você, que mora com você, da sua família, seu vizinho, né? Espero de verdade que você tenha gostado aqui da nossa conversa. Foi com muito carinho. Ela deixou a agenda dela, que com certeza muita, né, uma agenda tão corrida, e veio aqui nos atender. Eu espero que você também siga as redes sociais da Regina Nunes, acompanhe a gente aqui também no Ressoar, entre nos sites, você que precisa dessas assistências, desse serviço, se beneficie dele, está ali à disposição, né? Às vezes as pessoas reclamam muito que o governo não faz, mas elas também não buscam informação. Então, informação é tudo, e é o que a gente fez aqui nessa tarde. A gente levou para você informação de qualidade, como é o nosso compromisso aqui. Tá bom? Esse episódio fica disponível no canal do YouTube, você pode rever e enviar para quem você acredita que vai se beneficiar dessas informações também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá! Que entrevista incrível! É sempre muito especial conhecer histórias inspiradoras como essa, não é? Muito obrigada, Regina, por dedicar esse tempo para nos ensinar também, viu?
É hora do quadro Ressoar Empreendedorismo. Hoje a talentosa Camila Pegado vai nos ensinar a fazer pintura em azulejos e ganhar aí uma graninha extra com isso. Isso é bom, hein? Confere aí. Olá, este é o Ressoar Empreendedorismo. Eu sou a Camila Pegado, artista visual, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um azulejo pintado à mão. Um objeto decorativo que você pode utilizar aí na sua casa ou até mesmo fazer uma renda extra. Então vem comigo acompanhar esse passo a passo. Antes de irmos para o passo a passo, eu quero mostrar esses 2 azulejos que eu fiz para o Dia das Mães. Aqui eu utilizei apenas 2 cores de tinta, ou seja, eu reduzi o meu custo de produção e ainda consegui criar 2 peças lindas para essa data tão especial. Agora vamos para os materiais. Nós vamos precisar de pincéis e eu gosto de usar esses modelos menores e filetes porque ajudam bastante na precisão, já que os detalhes da arte são pequenos. Também vamos precisar de tintas específicas para vidro e porcelana. São elas que permitem a queima da peça, tornando a pintura permanente e resistente à água. Inclusive, na própria embalagem da tinta, você encontra todas as instruções e recomendações para realizar a queima corretamente. Além disso, nós vamos utilizar lápis ou lapiseira, fita adesiva e o nosso desenho. Neste caso, fui eu mesma quem criou esta arte, mas você pode desenhar, escrever ou até imprimir qualquer elemento que queira reproduzir na sua peça. E claro, o nosso azulejo. Com tudo em mãos, nós vamos começar. A primeira coisa que nós vamos fazer é passar o grafite no verso do desenho. Mas por que fazer isso, Camila? Porque aqui nós vamos transferir a nossa arte para o azulejo utilizando a técnica do decalque. Para isso, nós cobrimos o verso do papel com grafite e eu estou utilizando um grafite 2.0, que facilita bastante essa transferência, porque quanto mais macio e mais grosso o grafite, melhor é o resultado na hora de transferir. Depois de cobrir todo o verso, nós vamos fixar o desenho no azulejo com uma fita adesiva e em seguida nós passamos o lápis sobre todos os traços do desenho. Essa pressão de passar o lápis por cima do desenho é que fará que a arte seja transferida para a superfície do azulejo. Feito isso, nós retiramos o papel e a mágica acontece. O desenho estará marcado no azulejo e pronto para ser pintado. Durante a pintura, eu vou mostrar as cores que eu escolhi para esta arte, mas fiquem à vontade para usar a criatividade e escolher as combinações que vocês mais gostarem. Eu comecei utilizando o azul turquesa nas flores, nos galhos, em parte da frase, nos corações e nas bordas. Depois eu limpei o pincel e utilizei o verde folha para pintar as folhas das flores, a bandeirinha da frase e os detalhes da moldura. Já com o amarelo ouro, eu fiz o miolo das flores e alguns detalhes decorativos. Com o marrom calcita, eu pintei a terra no vasinho e por fim eu utilizei o laranja ágata para pintar o vaso e completar as palavras e os detalhes restantes na frase. Com a pintura finalizada, nós vamos aguardar 24 horas para a secagem completa da peça. Após esse período de 24 horas, nós faremos a queima do azulejo. Para isso, nós colocamos ele dentro do forno, ainda desligado, o forno convencional de cozinha, pode ser a gás ou elétrico. Em seguida, nós ligamos o forno a 150 graus e deixamos por 35 minutos. Depois desse tempo, nós desligamos o forno e aguardamos o resfriamento completo, mantendo o azulejo lá dentro. E pronto, a sua arte estará resistente à água, pronta para decorar, para presentear ou até mesmo para você comercializar e fazer uma renda extra. E este foi o Ressoar Empreendedorismo, eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, é só me acompanhar lá nas redes sociais, no meu Instagram, @CamilaPegado_. Um abraço e até o próximo programa. Que dica boa essa, não é? É mais uma ideia ótima para a gente ganhar uma renda a mais. E a gente chegou ao fim do nosso programa. Passou rapidinho, né? Mas não se esqueça
Para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, que é @programa Ressoar. E você comenta por lá o que é que você achou dos assuntos de hoje, tá bom? Para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento. Hoje é o amanhã que tanto nos preocupava ontem. E não é que é verdade isso, minha gente? Boa, hein? Então bora ser feliz, um grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem, bora lá!